Então, assim, só para a gente começar a conversa, né? Só retomando aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. E aí, se a gente vai falar de saúde hoje, só esse início aí já fala muito do que é saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando disso tudo, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. E aí, o objetivo número 3, né, que me foi pedido para falar, que é o saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. A ideia é a gente bater papo. Infelizmente, eu não consigo ver, não consigo acompanhar o chat, mas qualquer coisa, Márcia, pode também, né, interromper. Eu vou ter uns momentos também que eu vou pedir para vocês abrirem o microfone aí e falar um pouquinho. Então, a gente vai tentando bater um papo. Pena que tá desse jeito. Mas aí eu volto lá, não tem problema não. Só a gente ter um pouquinho de paciência aqui para eu entender aqui esse Meet. Então, assim, para a gente começar a conversar, acho que a primeira coisa é a gente entender o que é saúde. Aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, o que vocês entendem por saúde? Quem se habilita aí a abrir o microfone e falar um pouquinho do que é saúde, do que entende por saúde? Alguém? Olha, Milena, eu vou dar assim uma singela fala, né? Eu acho que saúde, porque a gente pensa só no físico, na fisicalidade, no corpo, né? E nós somos um ser integral. As emoções, né? O mental da gente, né? Então, a gente não consegue separar. Está sempre na integralidade isso aí, né? Então, Sim. mesmo que você tenha aí um diabetes, igual você falou comigo ontem, você tem algum problema de pressão, você pode ter uma vida tranquila, vai depender muito das condições do seu emocional e do seu mental, né? E para quem acredita, do seu espiritual, logicamente, tá? Então, é um conjunto, um conglomerado de situações que a gente tem dentro da gente, né? E é assim que eu penso. Você pode ter problemas físicos, né? Mas se você tiver uma cabeça, um mental, espiritual, emocional, legal, você vive bem. Você vive o mais tranquilo possível. Joia. Ela voltou, né? Aparecer? Sim. Isso, isso. Mais alguém? Queria falar mais alguma coisa? Então, Márcia, exatamente, né? Durante muito tempo, o que a gente entendia por saúde, né? Os paradigmas anteriores. Entendia saúde apenas como ausência de doença. Se você não tem uma doença, você é saudável. Né? Só que isso já foi superado, essa concepção, né? Já foi superada há bastante tempo. Né? Por exemplo, você pode ter uma pessoa diabética e que leva uma vida super saudável, porque aprendeu a lidar, né, com a situação, aprendeu a se alimentar, aprendeu a levar uma vida saudável. Então, né, já há tempos que esse conceito a gente já não utiliza mais. Aí, em 1946, a Organização Mundial de Saúde traz esse conceito, né, de saúde como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Aí a gente já avança. É o atual conceito, ainda é o conceito utilizado pela Organização Mundial de Saúde, apesar de ser de 1946 ainda. Mas aí a gente já vê um avanço, né, bem substancial, porque aí a gente já começa a falar, então, não só do aspecto físico, mas também do mental e do social, né? Hoje a gente fala muito dos determinantes sociais da saúde, por exemplo, né? Mas também já é né, já é também um conceito, uma concepção que também já está ultrapassada. Por quê? Alguém chuta aí também? Por que a gente já avançou também? Mesmo que ainda é o conceito utilizado pela Organização Mundial de Saúde, a gente já superou um pouco esse conceito. Por quê? Alguém? O que tem nele aí que não tá legal? Perfeito, Milena. Aham, pode falar, Moniquinha. Então, será que é por causa do perfeito? Isso aí.
né? O que é perfeito? Como assim um perfeito bem-estar? Uma situação de total bem-estar? Como assim? Né? É possível alcançar essa perfeição? Porque senão a gente continua colocando um conceito de saúde como algo inatingível, né? Algo ali, um perfeito bem-estar, um total bem-estar. É impossível de alcançar. A vida ela é feita ali, né? De altos e baixos, de momentos, de situações que a gente vive. Então, né, não é, a gente também não trabalha muito com esse conceito da Organização Mundial de Saúde mais, porque a gente está falando de situações, de vivências, de coisas que acontecem na nossa vida, de altos e baixos, e aí se a gente fica procurando ou esperando chegar a essa perfeição, então, né, a gente não vai ter essa noção de saudável. Quem vai ser saudável? Quem vai ter saúde? A gente superou também essa concepção. E aí, começaram a partir daí, foi um movimento importante, né? Você tem aí um avanço grande, aí começaram a acontecer vários movimentos para discutir saúde, promoção de saúde. E aí, em 1986, acontece a primeira Conferência Internacional de Saúde, em Ottawa, no Canadá. E aí surge, né, essa carta, esse documento, né, que finaliza esse encontro, e aí a gente tem o conceito de saúde como condições favoráveis de vida. É um conceito que a gente utiliza até hoje, né? São condições favoráveis de vida, a gente está falando de bem-estar, de qualidade de vida. Que condições seriam essas? A gente está falando de paz, de habitação, de educação, de alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando disso tudo. A gente está falando de garantias. Né? Não tem como eu falar de condições favoráveis de vida sem falar de garantias, de direitos que precisam ser garantidos, como moradia digna, como emprego, como educação de qualidade, né? Como alimentação, renda, meio ambiente, né, recursos sustentáveis, justiça social. A gente está falando disso tudo quando a gente está falando de saúde. Então, assim, é um avanço grande, né? Infelizmente, a gente vê muitas ações ainda voltadas àquele modelo biomédico, aquele modelo, né? Eu falei que a gente já ultrapassou, mas infelizmente a gente ainda lida com muitas situações que enfatizam o modelo biomédico, o modelo clínico, né, da saúde como ausência de doença, ou saúde muito relacionada ao aspecto físico. Mas já não é de hoje que a gente tenta superar essa visão e pensar essa saúde como todas essas condições aí colocadas. E aí, quando a gente vai lá nos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, quando fala de pobreza, né, de erradicação de pobreza e tantos outros, a gente está falando também de saúde, né, são todos interligados, né, os objetivos são todos interligados, e aí a saúde é uma condição essencial para a gente avançar, né, avançar aí nessa agenda, né, porque a gente está falando disso tudo. Ainda, de acordo... Fica aparecendo as notificações? Na apresentação, não, né? Estava aparecendo algumas, mas agora você clicou e saiu. Ter tirado, mas agora eu nem vou me atrever a mexer. Não aparece, não. Ah, não aparece, não? Então vamos lá. Então, pensando em promoção da saúde, quando a gente fala disso tudo, né, de todas essas condições, a gente entende, então, que a saúde, a promoção da saúde, ela não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, né? Então, aí vai envolver assistência social, vai envolver educação, a escola como um ambiente privilegiado de promoção à saúde também, a gente precisa pensar isso sempre, né? Setor de habitação, de renda, trabalho, né? lazer, cultura, todos esses setores envolvidos na questão da promoção à saúde. E aí uma coisa importante também,
O autocuidado, ele é importante? Claro, né? Cuidar da nossa saúde individual é muito importante. Só que o conceito de saúde vai para além de ter um estilo de vida saudável. Eu posso ter um estilo de vida super saudável, eu me alimento bem, eu pratico exercício físico, eu cuido da minha saúde, mas quando a gente pensa em saúde, a gente pensa no todo, né? A gente pensa na comunidade, a gente pensa na cidade, a gente pensa no país, a gente pensa no mundo, né? Estou aqui com meu estilo de vida super saudável, mas tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de, né, sem acesso à alimentação, sem acesso ao saneamento básico. Então, não dá para a gente pensar a saúde como algo só individual, ele é coletivo, ele é comunitário, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. E aí, na direção de um bem-estar global, né? Qualquer coisa a gente pode ir falando, tá? Pode abrir o microfone e falar aí. A ideia é que a gente bata um papo mesmo hoje sobre saúde. E aí, a gente retoma, claro, né, a Constituição Federal de 88, que define saúde como um direito de todos e um dever do Estado. É dever do Estado garantir a saúde para todos. Aí eu vou me arriscar aqui, tentar colocar esse vídeo, porque ele é muito bacana. O que eu vou fazer? Vocês me dão... Aguenta só um pouquinho aí, que eu acho que agora eu sei fazer. Vou parar, porque ele está numa aba aqui. Não sei se eu vou conseguir voltar depois para a apresentação. Tá indo? Apareceu aí, Márcia? Sim. Sim, né? Sim. Série SUS. O que Tá dando significa? para ouvir? Aumenta um pouquinho. Vou aumentar. Aumentou. Coloca o vídeo também em tela cheia para Tela ficar melhor. cheia. Foi, né? Sim. Sim. Então tá, vou colocar o vídeo então, tá? Aí depois quem quiser comentar também o vídeo, pode abrir o microfone aí pra gente comentar. Um pai de família com a pressão arterial descontrolada, que já fez uso de 5 diferentes tipos de hipertensivos, precisa de outra receita? Uma criança desnutrida precisa principalmente de receita de sulfato ferroso e medicações para abrir o apetite? Crianças que passam o dia brincando em rua sem saneamento, enquanto as mães trabalham, precisam principalmente de quais exames? Fazer o enfrentamento das raízes desses problemas não deveria ser estranho ao profissional do Sistema Único de Saúde. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal de 1988 definiu que saúde é um direito de todos e dever do Estado. E a Lei Orgânica da Saúde definiu o que é essa saúde que todos temos direito. E ao fazer isso, fugiu dos paradigmas anteriores que definiam saúde a partir da presença de doenças. Para o SUS, saúde não é um estado de total equilíbrio físico e mental, como definia antes a OMS. Saúde é o resultado direto das condições de vida, e para isso são necessárias algumas garantias, tais como alimentação em quantidade e qualidade, moradia digna, saneamento básico, emprego e renda compatível com o bem-estar, acesso a serviços de educação, cultura, saúde e lazer. Praticar a saúde, ao menos no SUS, é entender e intervir nos determinantes do processo saúde e doença, e não simplesmente distribuir pedidos de exames e prescrições de medicamentos. Em alguns serviços, a prática de parte dos profissionais de saúde restringe-se à abordagem biológica. Isso porque acostumaram-se a pensar a saúde como se ela fosse o contrário de doença, e o que ainda é pior, só reconhecem como doenças aqueles problemas com sinais e sintomas que podem ser vistos e testados. Eles consideram que as doenças e o adoecer são decorrências de como as pessoas vivem, como falamos antes. Esse comportamento acaba acostumando as pessoas a esperar apenas que lhe peçam exames e lhe deem receitas. Quando um profissional diferenciado procura praticar realmente saúde, levando em conta o conceito de saúde e o princípio da integralidade, em um primeiro momento causa estranheza e até certa rejeição. Isso porque o atendimento pode ser mais demorado, sem pedidos de exames, sem receitas e sem encaminhar para especialistas. Nem todos entendem que o problema no caso da criança com anemia pode não ser só falta de alimentos, e sim negligência de cuidados, entre outras causas possíveis e que deveriam ser investigadas. Para intervir nos determinantes, no caso do pai de família desempregado,
Não basta medicalizar, precisa compreender o peso do desemprego na vida do trabalhador. No caso das mães que não têm creche, não basta distribuir vermífugos. Pode ser necessário contribuir com a organização e fortalecimento da comunidade. Assim, podem buscar seus direitos por saneamento básico e creche. Enfim, é importante que os profissionais de saúde tenham consciência de que o código genético não é o maior determinante de saúde, e sim o código de endereçamento postal. Conhecer e compreender o conceito ampliado de saúde do SUS é fundamental para que o profissional encontre formas resolutivas de intervir no cotidiano do fazer em saúde junto às famílias. Se você gostou desse vídeo, inscreva. Outro. Acho que ficou claro, né, com o vídeo, o que a gente estava falando. Sim. Né, Márcia? E demais colegas, né? Então, uma criança desnutrida, chega uma criança desnutrida, será que o que ela precisa é um... Como é que era na nossa época? Abridor de apetite lá, como é que era? Emoção de Scott. Emoção de Scott. Eu tomei muita emoção de Scott. Isso aí não é da minha época, não, hein, Beth? Era biotônico fontoura. Ah, mas o seu era bom, porque o meu era um homem com peixe nas costas que ninguém merecia. Meu também, Beth. Óleo de fígado de bacalhau. Biotônico fontoura com esse bendito, esse troço de peixe aí. Jesus amado. Pois é, então, assim, a criança chega desnutrida. É um abridor de apetite que ela precisa? Não. Né? Mas se você tem ou só de ferro, só sulfato ferroso, né? Aí tem uma série de coisas. Voltou aí a apresentação, né? Sim. É uma série de questões, por isso eu falei, não é só o setor de saúde também, aí é tudo, né? Vai ser a escola, vai ser assistência social, vai ser o setor de emprego, o setor de moradia da prefeitura, todos juntos trabalhando para, né, ajudar ali, para trabalhar com aquela família, para ver o que está acontecendo, por que aquela criança chegou àquele estado de desnutrição. Então, acho que fica claro aí esse conceito bem ampliado de saúde, que é com ele que a gente trabalha, com ele que a gente deve trabalhar. Ainda na Carta de Ottawa, aí, ela traz 5 campos de promoção à saúde. E aí eu vou me ater hoje, né, já que a gente está falando do Junho Verde, a gente está falando de meio ambiente, a esse campo que é a criação de ambientes favoráveis à saúde. Então, priorizar, né, ou fomentar a criação de ambientes que sejam favoráveis à saúde. E aí a gente não tem como deixar de trazer, né, a relação intrínseca entre pessoa e ambiente. Nós, seres humanos, né, nós somos seres sociais, nós somos seres intrinsecamente se interrelacionam. Aí depois eu vou falar um pouquinho, né, mas puxando aí a sardinha para o Winnicott, que é um autor que eu estudo, é um pediatra e psicanalista inglês, né? E ele fala que ele estuda muito o desenvolvimento emocional das pessoas, e o desenvolvimento emocional, ele começa, e ele é muito importante lá nos momentos mais primitivos da nossa existência, lá no momento do nascimento mesmo. O bebê humano, ele não sobrevive sem um outro, né? Ele não sobrevive sem cuidados. E aí, na maioria das vezes, é a mãe, mas não necessariamente a mãe biológica, né? Pode ser uma mãe adotiva, pode ser a avó, pode ser o pai, pode ser... Quem é que provê o ambiente de cuidado para aquele bebê? Mas o fato é que ele não sobreviveria se ele não tivesse esse ambiente de cuidado. Então, existe uma relação intrínseca entre pessoa e ambiente. E esse ambiente, entendido, sim, como espaço físico. Então, por exemplo, o bebezinho, né, ele precisa, sim, de um ambiente aquecido, né, que provê a alimentação, que provê os cuidados básicos para ele sobreviver. Mas é muito mais do que isso, né? Quando a gente pensa em um ambiente favorável à saúde, a gente pensa num ambiente que seja acolhedor, num ambiente harmonioso, né? Harmonioso, isso. Que acolha as demandas, que acolha as necessidades daquela pessoa. A gente está falando de ambiente, a gente está falando de relações também.
a gente está falando do lugar onde a vida é vivida, né? Onde a gente vive, o local onde a gente vive, o local onde a vida é vivida, o local onde a gente se desenvolve. Tudo isso é ambiente. E aí o ser humano, né, não tem como a gente pensar um ser humano desconectado desse ambiente. E aí, né, eu acho legal ler para a gente ter essa noção, um trecho da carta que fala, né, então, o princípio geral orientador para o mundo, as nações, as regiões e até mesmo as comunidades é a necessidade de encorajar a ajuda recíproca, cada um a cuidar de si próprio, do outro, da comunidade e do meio ambiente natural. Então, pelo que eu falei um pouquinho, né, acho que a gente tem que se cuidar sim, né, e essa pandemia trouxe muito essa perspectiva do cuidado, do autocuidado, né, a gente trabalhou muito com os alunos, com os servidores, as estratégias de autocuidado, mas muito também o cuidado com o outro, né, o cuidado com a comunidade, o cuidado com o meio ambiente. Então, né, o princípio aí, como traz, né, o princípio que deve guiar o mundo, as nações e as comunidades tem que ser a necessidade de protegermos uns aos outros, assim como nossas comunidades e nosso meio natural. A saúde é esse amplo aí, né? Esse amplo que a gente vem falando. Então, é muito mais do que a ausência de doença, né? Muito mais do que a ausência de doença. É um pouquinho do Winnicott que eu estava falando, que é esse autor, psicanalista inglês, né? E ele fala que é fundamental para o desenvolvimento saudável é a pessoa, o bebê, e depois a pessoa, né, no curso do seu desenvolvimento emocional, se sentir seguro no ambiente em que ele vive, né? O bebê, ele tem uma tendência que é natural, uma tendência que é inata ao desenvolvimento, mas ele só vai se concretizar, esse desenvolvimento só vai se concretizar na existência de um ambiente suficientemente bom. Né, ele só acontece se o entorno da criança favorecer a ocorrência desse processo. E aí significa acolhimento, que a gente estava falando, né? Harmonia, como a Márcia disse, sustentação, que permita ao bebê crescer naturalmente. Milena, a apresentação ela está parada no slide O que é saúde, ok? Ah, não passou, não? Não. Oh, gente. Daquela hora do vídeo, né? Quando eu voltei para o vídeo, acho que ela não passou. Se eu fizer assim, volta? Não, né? Agora voltou. Na criação de ambientes favoráveis à saúde? Isso. Ah, então tá. Então vamos deixar assim, que aí eu vou passando e vai aparecendo. Acho que na hora de deixa eu ver se eu colocar. Foi? Não. Não, voltou lá para assim não outra. passa. Isso. Tá joia. Volta do jeito que estava aí. Vamos deixar assim, pode ser? Pode. Tá, joia. Bom, então só completando, né, só frisando, então cuidar do ambiente significa autocuidado e cuidado com o outro. E o outro aqui são as pessoas, são as árvores, são os animais, é a cidade, é o lugar onde a gente vive, é a rua, é o bairro, é a nossa comunidade, é o nosso território, é a escola, né, a escola onde eu estudo, o meu local de trabalho, tudo isso é o ambiente que demanda o meu cuidado, o nosso cuidado coletivo, e que vai favorecer ou não, né, a gente ter uma vida saudável, ter saúde aí. E aí, ainda nesse campo aí da Carta de Ottawa, né, a gente vai trazer para a questão mesmo do meio ambiente, né, a proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais devem fazer parte de qualquer estratégia de promoção da saúde. Então, a gente foi lá, né, entendendo aí o conceito de saúde, depois a gente entendeu o conceito de ambiente, e agora a gente vai focar mesmo nessa questão do meio ambiente, né, da proteção, da preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, como forma de promover saúde.
E saúde mental, né? E também puxando a sardinha para o meu lado, né? A saúde mental, que é um dos objetivos lá, do terceiro objetivo, né? Um dos tópicos é a promoção da saúde mental. Né? A gente vê índices, né? Índices cada vez maiores de ansiedade, de depressão, né? De situações de saúde mental. E aí, crianças cada vez mais com déficit de atenção, com diagnósticos, né, de déficit de atenção, de hiperatividade, obesidade. Então, a gente precisa, sim, falar de saneamento básico, a gente precisa falar de moradia, a gente precisa falar de lazer, de educação, de cultura, de alimentação, mas a gente precisa falar também de meio ambiente quando a gente vai falar de saúde mental. E aí eu queria sugerir um documentário muito bacana, muito do que eu vou falar agora eu tirei desse documentário, não sei quem conhece, a Márcia falei com ela ontem, né, Márcia, do documentário, tem no Netflix, então fácil de ter acesso, né, para quem tem, chamou O Começo da Vida 2 lá fora. São especialistas do Brasil, Brasil, Estados Unidos, Peru, México, e Chile, eu acho, falando sobre a importância do contato com a natureza, a importância do contato das crianças com o meio ambiente, com a natureza. A tese que a maioria todos esses especialistas defendem é que só tendo contato com a natureza, se conectando com a natureza, é que as crianças vão crescer protegendo a natureza. Né? Se eles não tiverem essa conexão, esse contato, não aprenderem a amar a natureza a partir do contato mesmo, de colocar o pé no chão, molhar a mão, tomar um banho de chuva, elas não vão aprender ou não vão se apaixonar a ponto de cuidar da natureza, do seu bairro, do seu ambiente, da sua rua, do local onde vivem. Milena, pode falar. Deixa eu falar um pouquinho. Claro, com certeza. Essa fala sua aí é muito importante, porque como você me passou o documentário ontem, eu assisti, eu já tinha assistido alguns outros muito parecidos, mas aquele ali é excelente. E quando se trata de criança, sempre me toca muito. Então, a gente vive um emparedamento, né? O emparedamento. A criança está emparedada dentro de casa, ela entra dentro de um carro, de uma van, ela está dentro de outra caixinha, vai para a escola dentro de outra caixinha. Então, é o que a gente estava conversando ontem. Tem que ter a vivência, tem que ter a prática, porque se ficar só na técnica, né? Igual você está falando, que crianças estão se formando aí? Nós ainda vivemos numa cidade que a gente vê a natureza, a gente tem conexão, né? Mas a gente pensa naqueles que vivem lá naqueles grandes centros como cosmopolitas, né? Eu lembro que o meu filho, que morou em Belo Horizonte, a minha filha morou em São Paulo, tem criança, né? Que não sabe que o ovo vem da galinha, que quando abre a torneira, não sabe de onde a água vem. Então, essa consciência ecológica, né, essa consciência que nós somos... O pessoal fala assim, isso é uma banalidade. Não é, nós somos todos nós somos uma rede, né? Igual quando você falou da criança que vai lá desnutrida, o que está no entorno dessa criança? Então, é uma corrente, né? É uma teia. E se o pai dela está mal dentro de casa, vai refletir na criança, né? Então, esse emparedamento, esse encaixotamento, é igual, eu estava lendo algumas respostas do Abraão, da oficina da semana passada, essa ida, né, para a cidade, né, do homem para a cidade, né, e o campo está ficando para trás. Então, tem hora que eu paro para pensar assim, tem que ter esse incentivo da gente voltar para a natureza, porque daqui a um tempo vamos ter ambientalistas só na parte técnica, né? Vamos ter profissionais só na parte técnica, sem a vivência real da profissão dele ali, né? E o conselho que eu dou
sempre que possível, o contato com a natureza, sempre. Nós temos um campus maravilhoso, né? Temos profissionais maravilhosos. Agora, o contato com a natureza a gente cura e salva. Salva a gente. E é que se pensar nesses novos modelos de escola, né? Como foi colocado lá. E aí você vai dando o seu complemento aí. Eu achei importante falar desse emparedamento que a gente vive, que às vezes a gente se coloca também. Porque a gente tem que pensar muito no adulto, né? Nós temos que pensar que somos adultos hoje, mas que a gente tem que, se a gente se curando, a gente vai estar ajudando as nossas crianças. Porque a criança ela vai prestar muita atenção na nossa ação, não muito no que a gente fala, é na nossa atitude, né? Isso, Márcia, perfeito, né? Duas coisas aí principais que você traz. Acho que o contato com a natureza, a gente voltar para a natureza, mas eu acho que é também trazer a natureza para dentro da cidade. Exatamente. Né? Eu vou falar de um exemplo aí de uma pesquisa, mas trazer a natureza também para dentro da cidade, acho que é cada vez mais urgente. E sim, né, a gente fala, as crianças estão muito nas telas, as crianças estão muito no celular, os adolescentes estão muito no celular, mas nós adultos também estamos. Né? E a criança não tem jeito, ela precisa ali do adulto, da presença, né? Precisa da presença inteira do adulto ali, para ela interagir, para ela se conectar. Então, é a gente também, a gente está falando de nós adultos também, com certeza, com certeza. Obrigada, Márcia. Quem quiser falar também, gente, pode abrir o microfone, tá? Fica bem à vontade. E aí, né, então, assim, já né, tem várias pesquisas que mostram o quanto que o contato com a natureza nos ajuda a compreender vivências, compreender sentimentos, diminui níveis e sintomas de ansiedade, de depressão. O sol, tomar sol, ajuda a diminuir níveis de ansiedade e depressão. Eu falo sempre com os meninos, né, gente, exercício físico, vamos lá, bora fazer atividade física, de preferência no sol, que aí já pega as duas coisas, né, a atividade e o sol, em contato com a natureza melhor ainda. Então, é comprovado, assim, né, a gente precisa levar isso cada vez mais em consideração. E pensando nas crianças, né, que estão cada vez mais emparedadas, como disse a Márcia, né, são cada vez mais restritos espaços onde elas podem correr, brincar, desenvolver, né, a sua capacidade motora. Isso, né, realmente tem se restringido ao longo dos anos, principalmente nas grandes cidades, e esse ano, né, esse último ano de pandemia também, as crianças ficaram muito restritas também. Isso a gente vê consequências, quem tem criança pequena vê, né, as consequências, mais irritados, né, nos momentos que eles ficaram mais, né, momentos piores, que não dava muito para sair mesmo, nem para parquinho, nem para ambientes abertos, né, como que ficaram mais irritados, a concentração que diminuiu muito, né, que dificuldade que era colocar as crianças, os adolescentes para estudar, né, então a gente precisa ficar atento a isso, né, os índices de obesidade, de déficit de atenção, de diabetes, de depressão, porque as crianças estão vivendo em ambientes cada vez mais fechados. Se você pega aí a criança no computador ou no videogame, ela está desenvolvendo em quais? Dois sentidos, né? A audição e a visão. É o que ela está aí estimulando, são os dois sentidos. Agora, coloca uma criança no meio de uma trilha, de uma mata, numa roça, ela vai desenvolver todos os sentidos, né? Porque, sim, é a audição, é a visão, mas é também o olfato, o cheiro da mata, o cheiro do mato, né? É o paladar, quando pega uma fruta do pé, é o tato, quando, né, manuseia ali uma folha, a textura das folhas. Então, são todos os sentidos que ela desenvolve, e a parte motora também, claro, né, o correr, o cair, o levantar, o pular. Então, é imprescindível, assim, esse documentário, os especialistas falam de uma forma muito preocupada, né, do fato das crianças terem menos contato, e frisam muito a importância desse contato para a saúde delas. Aí tem até o Daniel Becker é um pediatra brasileiro, assim, enfim, ele mora no Brasil, eu acho que ele é brasileiro, agora eu fiquei até na dúvida, mas eu me lembro que eu li ele na graduação, e agora eu encontrei ele de novo, ele tem uma página no Instagram muito bacana,
chama Pediatria Integral, quem quiser seguir, com informações muito legais. E aí ele participa do documentário também, ele fala, mas as mães às vezes me perguntam, mas eu posso mesmo deixar meu filho lá e pisar ali na lama, tomar banho de chuva? Tem certeza que eu posso? Porque tem uma coisa da natureza, essa visão da natureza suja, né, que transmite doença. Ele fala, pelo amor de Deus, pode, não deve, né, deve deixar mesmo a criança em contato com a natureza, porque aí que vai desenvolver resistência. Ele até fala, né, que crianças que não têm esse contato, elas tendem mais a desenvolver doenças autoimunes e outros tipos de enfermidades, né, mais no futuro. Então, sim, deve ter contato. A irritabilidade, a inquietude, a insônia, a obesidade, como consequências também dessa privação. Eles citam um estudo muito bacana. Eles pegaram crianças com déficit de atenção, com diagnóstico de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí eles colocam as crianças para passear em 3 ambientes na cidade. O centro da cidade, um bairro arborizado, assim, tinha umas árvores, e um outro grupo para passear um parque bastante arborizado, com muito espaço e muito verde, muita natureza. Aí eles, 20 minutos, as crianças passeando em cada um desses espaços, e depois eles voltam e aplicam alguns testes de atenção. E aí, adivinha? Quem adivinha o resultado desses testes? Alguém sugere? E crianças que reagiram melhor, assim, que saíram melhor nos testes? Com certeza quem ficou em contato com a natureza, né? Apenas 20 minutos passeando e em contato com a natureza fizeram com que as crianças se desenvolvessem bem melhor nos testes de atenção. 20 minutos. Né? Então, aí a gente pensa, por exemplo, nas nossas escolas mesmo, né? A importância de pensar os espaços das nossas escolas. As crianças verem, terem acesso, estarem junto com a natureza, o quanto isso favoreceria os processos de aprendizagem, por exemplo. Então, super bacana esse estudo que eles desenvolveram. Teve um outro também que foi em Chicago, num bairro residencial, assim, a partir de plantar mais árvores, de terem mais árvores na rua, né? Plantaram várias árvores e tornaram o bairro mais arborizado, diminuiu, por exemplo, a procura, né, por serviços nas unidades de saúde, nos serviços de saúde, por exemplo, violência, índices de violência, o fato do bairro ter se tornado mais arborizado. Muito bacana, né? Porque o contato com a natureza, assim, é porque eu amo muito mesmo. Ele favorece a nossa criatividade, né? O lúdico, gente, mesmo assim, a gente que é mais maduro, como que a gente é em contato com a natureza, com os animais, com as plantas? Eu moro num apartamento pequeno, mas eu tenho animal, tenho plantinhas para tudo quanto é lugar. Então, só de você estar cuidando da sua plantinha ali, botando uma terra, você limpa a sua mente, né? E o lúdico faz parte da vida, muito da criança, né? Mas do adulto também. Adulto, claro. Sim, sim. Então, vai expandir a criatividade, né? Vai tirar a ansiedade. Só tem favorecimento o contato com a natureza. Só. Claro, isso aí. E a gente percebe mesmo, né, Milena? As crianças, como elas, os jovens também, da nossa escola, como eles olham pela janela. Eles olham pela janela, né? E o que eles estão vendo ali, né? Graças a Deus a gente tem o nosso campus maravilhoso, mas é o que você falou, trazer a natureza para a cidade. A gente elaborar ações para estar trazendo a natureza para a cidade. Bacana isso que você traz da criatividade, Márcia, eu acho que é isso aí, né? A criatividade também tem tudo a ver com saúde, né? A gente poder desenvolver, poder fluir, né, essa criatividade, acho importante. A janela da escola, a importância de você poder olhar para a janela, né, você ter ali um escape mesmo, né, o jovem mesmo, em sala de aula, a hora que ele consegue olhar para a janela, ele tem um espaço com janela para olhar,
né? Uma forma de sair um pouco, de viajar um pouco e depois voltar, né? Exatamente. Eu posso contar? Podem falar, eu não estou vendo. Né, que eu acabei, agora há pouco, eu estava participando de uma pesquisa de uma das nossas alunas de arquitetura, que está fazendo educação científica, né, sobre os espaços de lazer. E aí, ela perguntou, espaços de lazer não, né, sociais, vamos dizer assim, porque o nosso campus é carente desses espaços, né, a gente tem a cantina só, mas não temos outros locais para os alunos, e nós também ficamos. E aí, uma das perguntas era o que você deseja. Uma das perguntas, a única, né? Tirando os dados pessoais. O que você pensa, né? Que seria bom para esse espaço? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi natureza, né? Sentar à sombra, flores, porque remete a bem-estar. Remete a você sair dos nossos quadradinhos, que são nossas salas, e ir para um lugar que trará para nós um conforto, um alívio, um suspiro, uma respiração limpa. Então, assim, essa questão de interligação desses fatores, né, é muito engraçado, assim, que acabou casando, né, com o tema de agora, porque a primeira coisa que veio à minha mente foi isso, porque a gente relaciona. Nós, como Márcia disse, ainda somos privilegiados de termos este parâmetro, mas muitos já estão perdendo esse parâmetro, né, de saber o quão bom, o quão importante é. Então, assim, só para contribuir, né, que tomara que nós consigamos, apesar de todos os entraves, ter uma área dessa, bem verde, para a nossa saúde mental dos nossos servidores e dos nossos estudantes também. É isso, obrigada. Isso, Mônica, perfeito. Essa pesquisa eu até trabalho junto com a Mabile que orienta, e ela usa muito de psicologia ambiental, né? A gente tem uma área dentro da psicologia que chama psicologia ambiental, e já é a terceira iniciação científica que eu trabalho junto com a Mabile na orientação dos alunos, sempre voltando para essa questão da arquitetura escolar, né? E pensando não só arquitetura concreto, né? Mas todo o ambiente. Então, é natureza, sim, espaços de socialização, eu acho que isso a gente pode melhorar, né? Ter mais espaços para conviver, para convivência, para se relacionar, para estar junto, que favoreçam aí a criatividade, a expressão, né? Espaço onde a gente possa se expressar, seja desenhando, pintando, escrevendo, tudo isso é muito importante mesmo para o ambiente escolar, né? Torna o ambiente escolar muito mais saudável, o promotor de saúde, além de aprendizagem também, né? Também a aprendizagem melhoraria e os processos, com certeza a gente veria também, né? Ver resultados também no processo de aprendizagem, mas também de saúde aí, nesse contexto geral que a gente está falando. Você queria falar, Márcia? Foi a Márcia que falou junto com a Mônica? Mas eu ia falar de uma experiência dessa coisa do lúdico, né? Eu participo muito lá no Irmã Sheila, né? Eu tenho uma turminha lá aos domingos, e tem de tudo na minha turminha. E eu faço um momento lá com eles de escutar a natureza, todos os domingos antes de iniciar o trabalho que a gente faz lá com eu, né? Na verdade, eu estou lá com eles. E eu faço o momento da escuta. Então, já tem uns 2 anos que eu trabalho isso, né? E aí eles vão ouvindo o barulho dos pássaros, o barulho do farfalhar do vento nas árvores, né? E ali tem criança com todos os tipos de histórias que vocês possam imaginar, né? Tem criança que está ali, tem 4 irmãos que estão comigo, que tem probleminhas, né? Probleminhas mentais mesmo. Mas aí eu fiz uma atividade com eles domingo, que eu pedi para eles criarem um país. Falei, faz de conta que vocês são governantes de um país. Eu quero que vocês deem nome, desenhem um mapa. O que teria de diferente, né? E é engraçado. A Keila, que tem 16 anos, mas ela, assim, ela é miudinha, e ela tem um déficitzinho, assim. Ela fez um desenho, a coisa mais linda. As árvores dela, as flores deram em forma de coração. O desenho dela é lindo, gente. E torres, né? Ela fez a arquitetura, bastante árvore. Aí as árvores dela, você pegava as frutas
e as frutas iam nascendo, entendeu? Então, ela usou a imaginação dela. Já os outros, que são mais espertos, assim, não tem essa situação, né, especial, já colocou tudo o que eles vivem, né, que criaria um ambiente com mais orfanatos, com mais asilos, porque a vivência, estão ali tudo junto, tá, gente? Aí depois, e teve várias criatividades, lógico, vários outros trabalhos. E na hora que eu fui conversar, né, eu falei assim, olha, quando a gente usa imaginação é para soltar, solta o que vocês querem, como que vocês querem que aconteça, né? E eu fiquei, assim, apaixonada com o trabalho da Keila e de outra criança, que ela colocou realmente como ela queria que o mundo fosse, né? E eu falei, aqui dentro, tudo é capaz, dentro da minha cabeça, porque eu sou livre aqui dentro, né? E o outro que falou que queria... Aí eu falei assim, mas você quer um mundo lá na frente que tenha realmente mais orfanatos, mais asilos? Entrando com a consciência, né? Eu falei assim, não é mais interessante que os pais não abandonem, né? Que a gente também não abandone os nossos vovôs, né? Aí eles foram pensando aquilo ali, né? E eu sempre falo, porque ali tem bastante verde ali naquela instituição, né? Mas eu só queria deixar essa deixa da criatividade, que faz a escuta dos sons da natureza, né? E depois eu pedi para confeccionar isso aí. E eu fiquei muito feliz, porque às vezes da onde a gente menos espera é que vem um trabalho lindo, um trabalho lindo. Aí eu, assim, talvez não tenha muito a ver com a fala, mas é saúde e bem-estar. Então, quando eu vou lá, né? Claro, quando eu vou lá, eu trabalho muito o auto-amor, deles se olharem no espelho e tocarem na face, nos olhos, se amarem do jeito que eles são. A questão da perfeição, que a Moniquinha falou assim, achei fantástico, porque a gente tem que tirar essa coisa da perfeição, né? Nós somos o que somos e cada dia um pouco melhor. Então, é trabalhar com as nossas crianças, porque nós temos nossos adolescentes lá também, né, Milena? Que tem a problemática, assim como todos nós. Mas é trabalhar o belo que é em nós, né? E o que nos cerca. É isso que eu sinto muito, assim, né? Essa integralidade. Né? Então, envolver a harmonia, envolve o envolvimento um com o outro, o envolvimento com a natureza. Queria deixar esse exemplo aí, que veio na cabeça aqui agora para estar citando para vocês. Muito bacana, Márcia. Acho que isso aí, o cuidado, com certeza esse cuidado é promotor de saúde. Né? Se a gente pensar nesse conceito de saúde, sem dúvida, esse contato, esse acolhimento, esse momento, essa presença de vocês lá, certamente tudo isso promove saúde daquelas crianças e daqueles adolescentes. E você contando essa questão do desenho, no documentário tem uma parte também muito interessante que eles falam assim, né? Quando pegam crianças de cidades e pedem para desenhar a natureza, eles desenham só uma árvore, né? Só uma árvore, geralmente é isso, um passarinho. Quando pedem crianças indígenas ou crianças de tribos africanas, né? Por exemplo, que vivem mesmo dentro da natureza, que tem essa conexão com a natureza, e pedem para eles desenharem natureza, desenha a mãe, desenha uma parte do corpo, desenha a mão, o pé. Olha, por quê? Porque a natureza são eles são a natureza, e a natureza estão conectados de uma forma que eles não conseguem separar. A gente separa, né? Quando eu vou desenhar a natureza, eu penso aí num sol, penso numa árvore, penso numa floresta. Eles pensam neles, na mãe. Olha que coisa mais linda, assim. Eu me lembrei dessa parte lá, né? Acho que eu tô passando um pouquinho do tempo, né? Mas já tá acabando, tá, pessoal? A gente falou disso, dos órgãos, dos sentidos, né? Que a gente utiliza quando está em contato com a natureza. Assim, aí para finalizar, né? O que eles colocam. Se as crianças não entrarem nessa conexão com a natureza, não se sentirem pertencentes à natureza, sendo uma coisa só, nessa integralidade, como que eles vão se preocupar com ela? Né? Se não sujarem os pés, se não molharem as mãos, se não tomarem um banho de chuva, como que eles vão se preocupar, se conectar e cuidar? Quem vai cuidar? Né? Se elas não ficarem ao ar livre, como vão se apaixonar pelo lugar em que vivem?
se as crianças não ficarem na rua, né? Sei que cada vez isso tem sido mais difícil, mas como que vão se apaixonar e vão cuidar desses lugares? E aí, como a Márcia disse, né, vai ter sempre ambientalistas, mas talvez terão ambientalistas de gabinete, assim, né, ambientalistas que não têm essa paixão, mas né, sabem ali os documentos, a legislação, mas não têm essa paixão, que só o contato mesmo, a conexão, que faz ter. E aí o Daniel Becker, só para a gente acabar, ele traz até no Instagram dele, né, Pediatria Integral, que eu falei, essa questão da aglomerar, né, a gente não pode aglomerar nessa pandemia, mas o que a gente pode? A gente pode passear ao ar livre, com distanciamento, e principalmente as crianças, né, correr e brincar, mas não só as crianças, nós também, correr e brincar livremente em parques e praças, encontrar amigos em pequenos grupos ao ar livre, assistir a um bom filme com a família, brincar com jogos de tabuleiro, desenhar, pintar, mexer o corpo, exercitar-se ao ar livre ou em casa, descobrir sites e canais com bom conteúdo. Tudo isso a gente pode fazer com segurança, né? Usando os critérios de segurança nessa pandemia. Acho que era isso que eu tinha preparado. E aí agora a gente conversa. Né? Eu acho que tem algumas coisas aí no chat, né, Márcia? Eu não consegui acompanhar. Não, na verdade, assim, não tem, eu olhei aqui tudo, não tem nenhuma pergunta. Mas eles podem abrir o microfone para perguntar a alguém, né? As meninas também, Moniquinha, a Mauriceia, Beth. Outra dica também, Milena, boa para essa pandemia, é aprender um instrumento. Um violão, né? O ukulele, tem tantos instrumentos legais, né? Eu acho que essa pandemia fez com que a gente tivesse que buscar formas de escape, né? Porque impedidos de fazer o que nós usualmente fazemos quando precisamos, tivemos que lançar mão de outras estratégias, né? E quando a gente fala de saúde, é tão amplo mas e tão complexo, né? E complexo não quer dizer que é complicado, né? Mas complexo de embrincar muitos fatores e como nós ficamos com a nossa saúde mental abalada, né? Nós percebemos isso na nossa vida, nós e com os nossos alunos, sobretudo. E eu estava me lembrando do campus, né? Como a gente não tem nenhuma área de socialização, às vezes eu levanto e vou andar no estacionamento. E para andar no meio das árvores, tomar um solzinho. E eu acho que falar disso e falar sempre é muito importante, até para as pessoas entenderem que o que está prejudicando essa saúde nelas, a falta, né, gerando falta precisa ser dito, porque falar também é uma forma de cuidar da saúde, né, trocar ideias, dialogar, colocar para fora as angústias, ter amigos, ter uma rede de apoio. Como nós não estávamos podendo sair, nem encontrar pessoas, né, bom, pelo menos as pessoas responsáveis não estavam fazendo isso, nós ampliamos de uma outra forma os contatos, e eu acho que isso fez a gente sobreviver a essa pandemia e esse distanciamento, né? Então, o uso responsável da internet, das redes sociais e das tecnologias, claro que com todos os pormenores envolvidos nisso, também é uma forma de nos ajudar a aproximar um pouco mais as pessoas. E eu acho que grande parte da saúde também está no afeto. E então, acho que tudo isso que traz para nós esse conceito de saúde é importante e deve ser sempre mencionado, né? Eu achei muito bacana, eu quero aproveitar, já que eu estou com a fala mesmo, para parabenizar vocês e a iniciativa. Amo as duas, são maravilhosas, né? Falo isso sempre, mas é muito bom. E é muito bom saber que tem gente também cuidando da nossa saúde. Obrigada, meninas. Ai, que lindo, Mônica. A Mônica traz
E essa questão da convivência, dos espaços de convivência, né? A gente estava aqui no começo falando, né, de como os alunos adorando, né, que foram para a escola, que puderam estar na escola. A escola é relação, né? A gente não pode esquecer. Por isso a gente, nesse ano aí, a gente se virou aí, se relacionando pela internet, né? Por isso que a gente sobreviveu, né? Porque escola é relação, educação é relação, a gente tem que estar junto, não tem jeito. E a gente aprendeu a se relacionar pela internet, mas nada lá como a presença física, né? O olho no olho, estar junto lá, isso daí acho que não vai substituir. E aí, claro, né? Não é culpabilizar e nem, né? Assim, a internet é a pior coisa do mundo, as telas são a pior coisa do mundo, de forma alguma. Né? Se não fosse as telas, eu nem sei o que ia ser de nós nessa pandemia, né? A gente pensou, quase um ano e meio dentro de casa sem ter internet, sem ter essa possibilidade, ia ser muito mais difícil, muito mais difícil. Mas, eu acho que ela é uma bênção, né? A internet é uma bênção, mas é a forma como a gente usa e como a gente escolhe, né, Milena? E quanto mais internet, quanto mais tela, mais natureza. Eu acho que é isso aí, né? A gente fica aí na tela e fica na natureza. É esse balanço aí. Porque no momento que a gente está aqui, eu falo isso muito com os meninos, né? A gente está aqui, aí a internet, a notificação chegando ali, que saco, ficava chegando aquelas notificações do WhatsApp, aí chega, não sei o que, chega, é só estímulo chegando, é só estímulo chegando. Se a gente não der vazão a isso, aí os níveis de ansiedade vão lá em cima mesmo, né? Os níveis de estresse vão lá em cima mesmo, porque a gente não pode só receber os estímulos, a gente tem que dar vazão. E a gente dá vazão é correndo, é brincando, é se exercitando, é movimentando o corpo, é em contato com o outro, é em contato com a natureza, é assim que a gente dá vazão a esse monte de estímulo que chega. Então, sim, a internet é importantíssima. Essa geração não tem jeito, esses meninos, né, que nasceram agora com a internet, não tem jeito, não adianta a gente, né, querer que... Não tem. Só que eu acho que é isso, é muita internet e muita natureza também. Acho que aí a gente balanceia bem a situação. É isso aí. Agora eu quero falar também. Fala, Beth. Fala, querida. Primeiro eu quero parabenizar Milena, Márcia também, pela forma como vocês conduziram, muito tranquila, uma fala muito fácil de todo mundo entender e conseguir, né, compartilhar das angústias de tudo que a gente está vivendo, principalmente nesse contexto pandêmico. E queria também dizer que tudo isso que foi apresentado, nós podemos também ter a percepção de que é uma forma de conduzir a qualidade de vida, porque somos seres múltiplos, cheios de possibilidades, potencialidades, e aí tudo que diz respeito à saúde, ao bem-estar, nós vamos estar com isso voltado diretamente para a qualidade de vida, porque se eu estou bem física, psicologicamente, com os relacionamentos sociais, com esse meu intercâmbio com o que é da natureza, porque se nós pensarmos, nós somos seres vivos, nós somos pessoas que temos uma ligação muito forte com a natureza, somos parte de alguma forma da natureza também, né? E voltamos para ela no nosso processo de vida, nós somos integrantes mesmo, então é muito importante que para essa saúde, esse bem-estar se estabelecerem, sejamos um pouco mais leves também, principalmente com a forma como enxergamos, como vamos lidar com as situações, porque a natureza nos ensina com tanta simplicidade e sabedoria, há tempo para tudo, há momento para tudo, a gente tem que saber esperar, tem que saber viver, e ir tirando de cada momento aquilo que vai nos trazer momentos de sabedoria, mesmo que traga de angústias, mas que a gente saiba também como levar isso adiante. A saúde passa tudo isso, e eu acho que nós temos, como a Moniquinha já falou, vocês também falaram, nós temos um privilégio muito grande, né? Temos um campus que nos dá essa oportunidade de, quando a gente precisa dar aquela corridinha, ou lá para o estacionamento, ou lá para o campo de futebol, para andar e pegar também o sol.
quantas vezes eu estou muito angustiada, o Otávio chega para mim e fala assim, hein, vai dar uma andada lá no sol, vai ver a natureza. Então, realmente isso faz toda a diferença, né? A natureza é sábia e a gente tem que aprender um pouco com ela. É isso, gostei muito da palestra, da sua intervenção, Márcia, parabéns. Obrigada pela oportunidade que nos estão dando. Obrigada, Beth. A Beth foi uma coisa super importante, assim, mais um benefício da criança ter contato com a natureza, a paciência, né? Então, implantar uma semente, esperar, o Felipe aqui em casa adora, olha lá, ele entrando lá atrás. Ele adora plantar, ele adora pegar um milho, ele adora pegar milho e plantar, né, Felipe? Isso. E aí ele, né, esperar, como que é demorado, tem que ter paciência. Então, já que a internet é tudo ali rápido, é tudo na hora, né? E eles realmente estão nessa, né, de querer tudo muito rápido. Então, a natureza ensina isso também, que precisa ter paciência, que precisa cuidar, que precisa molhar, esperar o tempo, não é no tempo dele, é no tempo da semente, né, que vai germinar e que vai crescer. Então, esse é um outro aprendizado também que a natureza traz para as crianças. A Julimara colocou umas coisas ali também, se ela quiser falar. Oi, Júlia, não consegui ler, só vi que ela colocou. Ela colocou buscar e manter o equilíbrio melhor, dizendo, porque é necessário buscar mesmo. O Arturo, né? A Natália colocou, vai pôr a cara no sol, né? Gente, o sol é fantástico, né? E eu vou dar uma dica para vocês. O meu cantinho preferido lá do IFES é lá, bem escondidinho ali, perto da cantina, onde tem as roseiras, os pés de capim-santo, da erva cidreira. Eu vivo passeando ali, tá? Pego os meus matinhos, depois eu boto para fazer chá aqui em casa. E essa fala da Beth, da simplicidade, é uma coisa que eu estou adotando para a minha vida, em várias questões, entendeu? E a simplicidade, ela traz leveza. O maior exemplo que a natureza dá é de simplicidade e de força, tá? Eu acho que todos nós, durante esse período que a gente está passando, eu tiro por mim, estou falando de mim, tá, Milena? A gente tem a sensibilidade aguçada, mas a gente tem uma força insuspeita que a gente nem imagina que a gente tem. Então, a gente também acho que ficou mais forte ao olhar para a gente a responsabilidade com a nossa saúde, com a nossa integralidade, e estar olhando para o outro, logicamente, mas ter a responsabilidade, que a gente nunca valorizou tanto a saúde, tanto o entorno, tanto a liberdade, quanto nesse momento que ficamos cerceados dela, né? Então, é isso aí. Simplicidade e força. É o que a gente precisa de aprender com a natureza. Verdade, Márcia, muito bem colocado mesmo. Mais alguém? Cri, cri, cri. Bom, só queria deixar, pode dar uns recadinhos aqui? Enquanto isso, quem assinar a lista de presença, gente, tá? E no final do Junho Verde, quando acabar o Junho Verde, o Fabrício, lá da Comunicação e Eventos, ele vai estar fazendo uma compilação, uma edição, e vai colocar todas as palestras, as oficinas no YouTube, tá? Para quem não pôde ver, acompanhar todas, né? Vai estar lá. E quem assinou a lista de presença aí, eu até coloquei aí no chat também, né? Vão ter certificação das palestras, das oficinas, comprovação de carga horária e horas complementares, né? Para quem é devido isso aí, tá bom? Eu acho, Milena, que... A gente pode encerrar, né? Então, eu quero agradecer... depois tá? eu quero falar para você. Tá? Eu quero agradecer, primeiramente, a participação de todos os colaboradores, alunos, os servidores, né? E os convidados. Agradecer o IFES Campus Colatina,
ao Neta Bocas, né, de qual eu faço parte, né, agradeço em nome de todos os meus pares que estão lá no NEA comigo. E a você, Milena, também, por ter atendido ao nosso pedido, tá? Muita gratidão, tá bom? Eu que agradeço, Márcia. Obrigada, meninos e meninas, e servidores, quem ficou aí com a gente. Obrigada. Obrigada, Márcia, pelas intervenções, né, por ter falado junto comigo. Isso ajuda muito, né, a gente ficar menos nervosa. É isso aí. A gente sempre fica, não tem jeito. E é tão bom quando a gente consegue dialogar, interagir, né? É isso leva de uma forma mais leve. Então, brigadão, viu, pela parceria. E acho que é isso, pessoal. Acho que é a gente se cuidar, cuidar dos nossos, cuidar do nosso ambiente, da nossa rua, do nosso bairro, lutar muito para que aquelas condições, aqueles direitos sejam garantidos, né? Aí é função nossa como cidadã, garantir esse direito à saúde, aí pensando essa saúde integral, essa saúde intersetorial, é nós que vamos lutar e brigar para que seja garantido como direito de todos e dever do Estado. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo, viu? Boa noite a todos. Boa noite.